Bem-vindos à nossa aula de DP intermediária. Meu nome é Francisco e eu vou estar aqui dando a aula em vídeo para vocês, cobrindo o que a gente deu na sala de aula, né? Em DP intermediária a gente vai cobrir aqui nessa aula DP em bitmasking, que é DP usando bitmask, e Longest Increasing Subsequence, né, LIS, onde a gente vai tentar encontrar a maior subsequência crescente em um array. Bom, começando com DP em bitmask, a gente vai... lembrando aqui primeiro o que é bitmasks, né? Bitmasks não é nada mais do que um número inteiro na sua representação binária, né? Aqui um exemplo, o 11, o mask do 11, né? Vai ser o 1011, né? E para quem não lembra, né? Eu acho difícil vocês não lembrarem, mas cada índice dessa representação binária que tiver setado em 1, a gente vai elevar 2 a esse índice e somar com todos eles que estão também setados para 1 nessa representação binária, né? E isso vai dar o valor do número binário que a gente quer, né? Por exemplo, aqui no 11, né? Os índices 0, 1 e 3 estão setados para 1, então 2 elevado a 0, 1, mais 2 elevado a 1, 2, mais 2 elevado a 3, 8, dá 11, né? E beleza. A gente pode ver essa representação binária como um conjunto. E vai existir nesse conjunto uma correspondência 1 para 1, uma bijeção entre cada subconjunto dele, né? Cada elemento que é um subconjunto dessa representação binária e os inteiros de 0 até 2 elevado a n, n no caso sendo o tamanho da representação binária, menos 1, né? E isso vocês já sabem, né? Talvez não tenha ficado muito... Talvez eu tenha viajado um pouco na explicação, mas vocês já sabem, né? Vocês sabem que uma representação de 4 bits pode representar os números de 0 até 15, né? No caso, 2 elevado a 4 menos 1, que é 15. Né? Nada muito novo para vocês até agora, mas só dando uma relembrada, né? E de conceitos aqui, submask eu acho que o que está na cidade é o melhor para explicar, né? Dizemos que A é uma submask de B se A e B, a operação lógica A e B, né, é igual a A. Ou seja, um bit de A só está ativo se o bit correspondente está ativo em B, né? Se você faz um AND, os dois valores têm que ser iguais para dar o mesmo valor. Um bit ativo tem que ser o bit que você está... Caralho, que saco essa porra dessa. E aqui a gente tem também embaixo o conceito de submask, né? Que um subconjunto, basicamente, de uma representação binária, né? Aqui no conceito diz que, numa definição do slide, diz que que A é uma submask de B se A AND B, na operação lógica AND, né, vai ser igual ao A, né? Então, o bit de A só vai estar ativo se o bit correspondente estiver ativo em B também, né? Então, todos os bits de B vão ser...
né? E aqui embaixo a gente tem o conceito de submask, né? Que a gente vai usar durante a aula. A vai ser um submask de B se na operação AND A e B for o A, né? Isso vai acontecer quando todos os bits 1 de B também forem, todos os bits que estiverem ativos, né, que foram citados em 1 para 1 em A, também estarem ativos em B, né? Por exemplo, a gente tem 5, né? 1, 0, 1. A representação binária de 5, né? A gente pode dizer que 4 é uma submask de 5, né? Que 4 é 1, 0, 0. E quando você faz o AND de 1, 0, 1 e 1, 0, 0, dá 1, 0, 0, né? Os dois primeiros bits, os menos significativos, acabam sendo citados para 0, porque 0 AND qualquer 0 vai estar 0, e aí o 1 vai ser compatível, né, com o 1 do 5, né, no bit mais significativo. E aí a gente pode fazer uma analogia com a noção de subconjunto, né? O próprio 100 é um subconjunto de 101, né? E a gente pode até estar aqui no slide como própria notação, né, de submask. E beleza, por que a gente vai querer usar bitmasks em DP, né? No ADP? Porque muitas vezes a gente não está só interessado em quantos elementos, né? Quando a gente estiver olhando um estado de um ADP, a gente não vai estar interessado só em quantos elementos, mas sim quais elementos vão estar sendo usados, né? DP em bitmask é usado muito, por exemplo, para resolver o problema do caixeiro viajante, né? E no problema do caixeiro viajante, a gente não está só interessado em qual é o menor caminho para tal cidade. A gente também precisa manter as informações de quais cidades foram visitadas, já que o problema do caixeiro viajante você só pode visitar cada cidade uma vez, né? E como é que a gente faz isso, né? A gente usa uma mask, né? Usa bitmask, manipula representações binárias, né, de números, e que cada bit vai ser uma cidade, né? E aí, a ideia é que se ela estiver ativa, os bits que estiverem ativos em certo estado da ADP vão ser as cidades que já foram visitadas, né? E essa é basicamente a ideia, né? Você usar ADP em bitmask quando o estado da ADP é condicionado nos subconjuntos do array de entrada, né? E no caso, o array de entrada vai ser a quantidade de cidades e quais foram visitadas. E é isso. Só que como você itera sobre as masks, né, a complexidade acaba sendo muito alta, né? Mas, como a gente viu, né, isso para bitmasks não faz muita diferença. Faz diferença, óbvio, mas tipo, é muito mais proveitoso, porque você tem uma complexidade espacial bem menor, já que você está trabalhando com... Por exemplo, em vez de você armazenar as cidades que foram visitadas no vetor, você armazena em um número inteiro, né? Em um número inteiro que está sendo representado que está sendo representado como um binário, né? Mas você consegue guardar informações ali, né? Se forem informações binárias ali, né? E também é muito mais rápido, né? As operações, né? Você tipo dá fazer operações lógicas entre bits é muito mais, e para conseguir setar um bit que você quer para 0 ou para 1 é muito mais rápido, né? Muito mais eficiente para a máquina do que você atualizar um vetor, por exemplo, né? E aí a gente vai aqui, eu acho que talvez fique um pouco mais claro para vocês com exemplo, né? Aqui a gente pegou esse problema do hcoder, que é basicamente, vocês podem dar uma lida, tá no slide que a gente disponibilizou para vocês o link com exemplos de entradas e tudo mais, mas basicamente qual é o problema, né? A gente tem uma matriz de compatibilidade de N homens para N mulheres, né? E para cada célula dessa matriz,
para cada célula A e J dessa matriz, a célula vai estar setada para 1 se o homem for compatível com a mulher, né? E aí nosso objetivo é achar quantas formas a gente pode fazer N pares compatíveis nessa matriz, dada essa matriz, né? Sabendo que cada mulher só pode ficar com um homem, né? Em outras palavras, né, cada coluna só pode estar associada a uma linha e vice-versa, só pode fazer par com uma linha e vice-versa, né? Cada linha só pode fazer par com uma coluna. Ok, e como é que a gente acha a quantidade de vezes, quantidade de jeitos que a gente pode fazer esses pares, né? Uma boa ideia é a gente usar bitmasks, né? Mas qual é a ideia? A ideia ingênua é que a gente vai melhorar com o bitmask, né? Esqueci de falar isso antes. A gente vai fixar uma ordem do lado esquerdo, né? Fixar a ordem que no caso vai ser a ordem dos homens, né? E a gente vai, para essa ordem, fazer todas as permutações possíveis, testar todas as permutações possíveis para as mulheres, dada essa ordem dos homens, né? Isso vai ter uma complexidade n fatorial, uma complexidade alta, mas a gente pode melhorar isso com o bitmask, né? Deixar mais eficiente com o bitmask. E eu vou partir, por exemplo, porque eu acho que fica mais claro como é o uso em bitmask assim. Mas a ideia nesse problema é a gente fazer um vetor, fazer tipo cada representação binária de tamanho n vai representar n, no caso vai ser a quantidade de colunas e linhas, já com a matriz n por n, né? Em que cada bit que tiver ativo nessa representação binária vai representar a coluna de mulheres que a gente está analisando, né? Isso vai ficar mais claro, eu vou aqui partir por exemplo e vocês vão ver com mais clareza o que eu quero dizer. Fica muito mais fácil aqui explicar o uso de bitmask aqui na DP nesse problema com exemplo. Eu acho que só falar a ideia fica meio vago para vocês. Eu vou dar aqui uma explicada no exemplo passo a passo. Para uma matriz 3x3, né? É uma matriz de compatibilidade, está aqui, né? Para quem não lembra, a gente vai dar aqui como os homens as linhas e as mulheres como as colunas, né? Então, tipo, o homem 0 vai ser compatível com a mulher 1, o homem 0 vai ser também compatível com a mulher 2. Aqui no caso, a resposta é 3, né? A gente vai chegar nessa resposta aqui. Bom, primeiramente, a gente vai ter aqui o nosso vetor de dp, que vai ser de tamanho 2 elevado a n, né? Nosso n aqui também é 3, né? Engraçado. Porque a matriz é 3x3, né? E aí, esse vetor aqui vai ser de tamanho 2n porque são as quantidade de representações que a gente pode fazer com 3 bits, né? E aí, beleza. Por que a gente quer fazer representação com 3 bits? Porque a gente quer fazer todos os subconjuntos possíveis de mulheres, né? Ou seja, aqui a gente vai estar olhando só para a mulher da primeira coluna, aqui no 2 a gente vai estar olhando só para a mulher da segunda coluna, aqui no 3 a gente vai estar olhando para a mulher da primeira e da segunda coluna, no 4 só para a mulher da segunda coluna, no 5 para a mulher da segunda e da primeira coluna, enfim. E aí, beleza. Ok, entendi. Tem essa forma de representar as colunas que a gente vai estar observando. E as linhas? Bom, como a gente falou aqui na forma mais naive, a gente vai fixar uma ordem nos homens, né? Então, a gente vai analisando pela quantidade de bits ativos. A gente vai tirar a linha que a gente vai observar. Aqui tem um bit ativo. Então, a gente vai analisar a primeira coluna, a primeira linha, né? Aqui tem 2 bits ativos, a gente vai analisar a segunda linha e assim por diante, né? E aí, como é que vai funcionar a construção desse vetor da DP?
Primeiro, a gente vai começar pelo 0, que a gente já vai setar para 1 logo de primeira, porque a quantidade de formas de fazer combinações de ninguém com ninguém é 0, que é uma combinação vazia, né? Então a DP de 0 vai ser 1, certo? E a DP de 1? DP de 1, a mask de 1 é essa daqui. E isso está representando o que? Está representando a primeira mulher, a primeira coluna de mulheres com um bit ativo só, vendo a primeira linha, né? E aqui esse bit está desativado, né? Não há compatibilidade, então a gente não faz nada. No 2 a gente é a mesma coisa, um homem, então é a primeira linha de homens, e só que agora é a segunda coluna de mulheres. A gente tem aqui uma compatibilidade. Então a partir daí o que é que a gente faz? E é isso que a gente vai fazer pelo resto do algoritmo, né? A gente vai ir atualizando para cada bit ativo que está setado para 1 na matriz de compatibilidade. A gente vai atualizando o valor da DP para o valor da DP antes de eu adicionar esse bit ativo, ou seja, antes de eu adicionar essa mulher, né? Então, qual a forma de... Então, assim, a gente vai setar esse bit aqui 1 que está ativo para 0, e a gente vai pegar o valor de DP na posição que tem a representação binária do que a gente consegue depois de desativar o bit que tinha ativado. Então a gente vai olhar para a DP de 0, e somar com a DP de 2. A DP de 0 é 1, a DP de 0 tá 0, então 1 mais 0, 1. Beleza. Aqui no 3, o K vai ser igual a 2, então a gente vai olhar para a segunda linha, né? A gente vai estar olhando para a segunda linha. Beleza. E os bits ativos são o bit 0 e o bit 1. Então a gente vai olhar para as duas primeiras colunas aqui. Aqui a gente só a coluna 0 está ativa na linha 1, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai desativar o bit 0 e a gente vai desativar o bit 0, isso mesmo. E a gente vai ter 1010, que é o 2. Então a gente vai somar na DP de 3 o valor que está na DP de 2, que é 1. E a DP de 3 está 0. Vai ficar 1 a DP de 3. Beleza. Indo pro 4, a gente tem o K igual a 1. E o bit mais significativo, o último bit ativo, né? Então a gente tem a coluna 2. A gente vai analisar a primeira linha e a última coluna, que está ativa. Então, de novo, a mesma coisa. A gente desativa esse bit aqui, e aí fica 0, 0, 0. Vai para cá, vê o valor da DP de 0, que é 1, e soma ao valor da DP de 4. Beleza. Como esse é o único bit ativo, a gente vai para o próximo, né? E aqui a gente já tem 2 bits ativos, que é igual a 2. Então a gente vai analisar a primeira linha, né? Beleza. E aqui, tanto o bit 0 quanto o bit 2 estão ativos. O que é que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente vai desativar o bit 1, o primeiro bit. E aí a gente vai ter 1, 0, 0. E vai somar a DP de 5 o valor da DP de 4, que é 1. Então a gente soma mais 1 aqui. Beleza. Agora a gente, como o bit 2 também está ativo, também está setado para 1 na matriz de compatibilidade, a gente vai desativar o bit no índice 2. A gente vai ter 001, que vai voltar aqui para 1. Beleza.
E aí a gente vai somar em DP de 5 o valor que está no DP de 1, que é 0. 1 mais 0 é 1, então continua a mesma coisa. Isso diz pra gente, pra caso não tenha ficado claro, Que para até a coluna 1, desculpa, para até a linha 1, a gente vai conseguir, com a coluna 0 e a coluna 2, fazer apenas uma combinação de pares, né? Respeitando as regras, que no caso, cada mulher só pode fazer par com um homem, né? Que seria, no caso, 2 e 0 e 1 e 0, né? Aí beleza. Aí a gente vai pro 6. O 6 vai igual a 2. Então a gente vai analisar a segunda linha. E os bits ativos são o 2 e 1. O 2 e 1. E a gente tem só um match, né? Um match. Então a gente vai setar para 0 o bit no índice da coluna que está ativa, que é o 2. A gente vai ter 0, 1, 0, que vai dar 2. Então a DP de 6 vai ser a DP de 6 mais a DP de 2, que é 1. Então vai dar 1. Como esse bit do meio não está ativo na segunda linha, a gente não faz nada. E aí finalmente a gente vai pro 7. No 7 é que acontecem as coisas mais interessantes da gente ver. O K vai ser igual a 3. Então a gente vai analisar a terceira linha. Essa daqui. E aí todos os bits estão ativos. Então a gente vai olhar todas as colunas. E todas as colunas também estão 1. Então a gente vai analisar todas as colunas. A gente vai tirar um bit a cada bit e olhar a DP de cada e ir incrementando. Então a gente vai incrementar todas as vezes para vocês verem aqui, ó. Primeiro a gente vai para 001, que é 3. E a gente soma o valor do DP de 3 na DP de 7. Fica 1. Depois a gente desativa esse bit do meio, fica 101, que é 5. E aí a gente vai somar na DP de 7 o valor na DP de 5. O valor na DP de 5 é 1. 1 mais 1, 2. E aí, finalmente, a gente desativa esse último bit. E vai ficar 110, que é 6. E a gente soma na DP de 7 o valor na DP de 6, que é 1. E aí fica 1. E o DP vai ser a quantidade de N pares, no caso 3 pares, nesse exemplo, que a gente pode fazer N combinações de pares que a gente pode fazer a partir da matriz de compatibilidade dada pra gente. No caso, aqui está um indexado, mas os pares diferentes que a gente pode fazer é o 01, 10 e 22, respeitando a compatibilidade, né? Tipo, não tem nenhum da coluna 2, a coluna 2 não tem nenhum outro par, né? Outra linha, assim como a linha 2 não tem nenhuma outra coluna associada a ela. A gente também pode fazer 01, 2 e 20, ou 02, 02, 10 e 21. E é isso.
Eu vou passar aqui pro código, pra vocês entenderem como é que a gente faz isso na prática, que eu também sinto que o código em BitMask é meio confuso pro pessoal. Deixa eu analisar aqui passo a passo do código com vocês, porque eu acho meio difícil assim, até porque vocês não estão muito acostumados não estão muito acostumados a mexer com BitMask em código mesmo, então eu vou deixar tudo bem clarinho aqui, porque isso é basicamente o que a gente fez no exemplo, né? Só que usando os operadores aqui para manipular os bits. Então beleza, aqui a gente recebe um N normal, declara a nossa matriz de compatibilidade, N por N, declara aqui o nosso vetor DP. Isso daqui, importante falar, né? Aqui a gente vai fazer um aqui tá long para não dar overflow, né? Já que o N pode ser até 21, e aí vai dar overflow, não dá para declarar, aqui já vai ser declarado automaticamente como inteiro, então a gente bota aqui para long, por isso esse LL. Shift left N. O que é que isso vai ser? Isso vai dar um número. Vai ser 2 elevado a N, né? Vai dar um número 2 elevado a N. Por quê? Porque você vai pegar 1 e vai mover todos os bits para a esquerda, a representação binária de 1, e vai mover todos os bits para a esquerda N vezes. E se você fizer isso, você vai ter o 1 na posição N, que vai ser exatamente 2 elevado a N, né? Então a gente vai criar um vetor de tamanho 2 elevado a N com zeros, né? Todos os valores zeros. Aqui a gente vai receber os valores da nossa matriz de compatibilidade. Seta DP igual a DP de 0 para 1, como a gente falou, o empty matching, né? E aqui tá uma parte mais dificilzinha, né? A gente vai iterar as masks, que no caso, como eu mostrei no exemplo, o que é que vai ser essa mask que a gente está iterando aqui? Vão ser as combinações de mulheres, né? Que a gente vai analisar, né? Que nem no exemplo. Isso vão ser as masks que a gente vai analisar. Tanto que ela vai de 1 até 2 elevado a N, né? E aí a gente vai pegar o K, que é a quantidade de bits ativos, a quantidade de bits setados em 1 na nossa mask. Então, por exemplo, aqui vai começar com 1, aqui vai dar 1, né? Aí depois é pro 2. 2 tem quantos bits ativos? 1 também, então pronto. Igual a gente viu no exemplo, né? E aqui, nesse segundo loop, para cada mask, a gente vai analisar bit a bit dessa mask, né? Tanto que vai de 0 a N, né? Todas as masks vão ter tamanho N, a gente vai analisar bit a bit. E aí, aqui a gente vai, primeiro, checar se na posição J, né? No bit que a gente está analisando, essa mask é ativa, né? Essa mask, o bit na posição J está ativa, né? E como é que a gente vê isso, né? Como é que isso funciona? A gente faz um AND com o 1 na posição J e o resto do bit 0, o resto dos bits zeros com a mask. E aí o resultado, se no índice J, no bit da posição J, o mask não tiver setado para 1, esse AND vai dar 0. Todos os valores vão ser 0. E aí vai dar falso essa parte da condicional. Então isso daqui é basicamente para checar se na posição J o bit da mask está setado para 1, né? E aí, se ele tiver setado para 1, a gente vai ver na matriz de compatibilidade se a coluna que representa esse bit, ela está ativada para o nosso K, -1, né? Aqui vai ser K -1 porque é 0 indexado, né? Obviamente. Mas é a mesma coisa do exemplo aqui. E se essas condicionais forem satisfeitas, a gente vai atualizar o valor da nossa DP, né? A gente vai botar o valor da nossa DP na mask que a gente está analisando, vai ser o valor dela mais o valor como foi no exemplo, o valor da DP dessa mask sem o bit que a gente está analisando, setando o bit que a gente estava analisando para 0.
né? E como é que isso funciona aqui, né? Num XOR, né? A gente faz um XOR da mask com 1 na posição J. E o que é que o XOR faz? Se na mask o bit que a gente está analisando tiver 1, vai transformar em 0, né? E como a gente tem a garantia que esse bit que a gente está analisando vai ser 1, por causa dessa condicional, né? É isso que ele vai fazer, né? Não tem outra opção. Vai setar o bit que está em 1 para 0, que é na posição que a gente está analisando. E aí a gente vai tirar módulo, porque a resposta do problema pede em módulo. Agora eu esqueci o valor, mas pede no módulo aí. E aí no final a gente printa o valor da DP na posição 2 elevado a n, né? Que é o 1, 2 shift left n. No caso vai ser na posição 2 elevado a n menos 1, porque é 0 indexado a DP, né? E é isso, esse é o código. Bom, agora a gente vai passar aqui para o assunto de LIS, Longest Increasing Subsequence, que é a maior subsequência crescente em um array. Aqui a gente vai focar no tamanho e não em achar a maior subsequência em si, mas sim o tamanho dessa maior subsequência crescente. Essa subsequência pode ser consecutiva ou não, como a gente vai ver aqui no exemplo, né? Dando uma olhada aqui pro array, vocês conseguem identificar as maiores subsequências crescentes? A gente tem algumas candidatas aí, né? Pode ser 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 10, 4, 6, 7, 10. Tem algumas opções, mas a gente sabe que o tamanho da maior subsequência crescente nesse vetor vai ser 4, né? Beleza. Só para deixar uma coisa clara para o resto da aula, quando eu estiver falando LIS, eu vou estar falando sobre o tamanho da maior subsequência crescente, o tamanho da LIS, e não da maior subsequência crescente em si, né? Só para deixar claro em termos de linguagem e ficar mais, né, claro para o resto da aula. Bom, beleza. E como é que a gente acha essa LIS? Tem diversas maneiras, a gente pode tentar da forma mais ingênua até uma mais elaborada, mas olhando assim, parece um problema que dá para resolver em DP, usando a DP clássica, um ADP que vocês aprenderam aí no avançado A ou até durante o curso. Nada muito fancy, por assim dizer, uma ADP clássica. E a gente vai ver o funcionamento mas só para deixar claro, né, como essa ADP funcionaria nesse problema, vamos analisar um exemplo básico aqui, né, uma sequência 1, 2, 4, 3, né? Eu gosto de fazer analisando de trás para frente, eu acho que fica mais fácil. E a ideia aqui é a gente fazer um vetor, o vetor da DP, e em cada posição desse vetor a gente vai guardar qual é a maior subsequência crescente possível a partir dessa posição. A gente vai criar um vetor DP de tamanho n, igual ao tamanho do A, e a gente vai guardar em cada índice de A a maior subsequência crescente possível a partir desse índice, né? Eu acho que fica mais fácil olhando de trás para frente. A gente vai começar no A3, tem valor 3, né? E não tem nada depois dele, não tem nada para analisar depois dele, então a maior subsequência crescente que a gente pode fazer a partir desse último elemento é de tamanho 1. Então a gente vai botar 1 em DP de 3, né? Aí a gente está analisando o vetor de 3 para frente, a gente vai pro A2, né? Beleza, a gente tem o 4. A partir de 4 a gente consegue fazer alguma subsequência crescente? Não. Dá pra ver, né? Depois do 4 vem o 3, que é menor do que o 4, então não existe subsequência crescente pra gente fazer aí. Então a LIS de A2 vai ser 1 também, né? O valor
dp2 vai ser 1 também. Bom, aí a gente vai para A1, né? Que tem o valor 2. E a gente vê que tanto 4 como 3 são menores do que 2. Então, o valor de A1 em dp vai ser o valor de A3, o valor máximo entre A3 e A2 e A3 mais 1. Em A0 a gente vai ter 1, que é o menor elemento de todos. Então todos vão ser candidatos para continuarem a subsequência a partir de A0, a subsequência crescente, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o maior valor, a maior lis entre A2, A3 e A1 e somar 1, que vai ser o A0. E é basicamente isso, né? Eu vou passar bem por cima aqui mesmo, só explicando esse exemplo, porque isso não é o que a gente quer, né? Resolvendo isso aqui em dp clássica, a gente fica com a complexidade quadrática, né? Cada elemento do vetor a gente vai analisar o resto do vetor praticamente e comparar. Então vai ficar uma complexidade não muito desejável para esse tipo de problema, né? Então o que a gente pode fazer? Existe outro algoritmo também usando o dp, que é mas com uma ideia diferente, né? A gente vai construir esse vetor de dp não baseado na maior lis possível em dada posição. A gente vai construir esse vetor de dp baseado, como está aí no slide, né? Baseado no menor elemento que acaba uma subsequência de tamanho i. Não sei se deu muito bem para entender, mas vou explicar de novo. Dada a sequência S, a gente vai construir um vetor em que cada posição desse vetor vai representar o menor elemento final possível das subsequências do tamanho do índice do vetor que a gente está construindo em S. É muito difícil de entender assim falando. Não sei se a ideia ficou clara, mas eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês e vocês vão ver como essa é uma solução elegante e que dá certo, né? Mas assim, esqueci de falar. A gente vai construir esse vetor e o tamanho desse vetor que a gente vai construir vai ser a lis de S. Vai ser a lis da sequência que a gente quer, né? Vou mostrar um exemplo, acho que vai ficar mais claro. Vamos analisar aqui o exemplo. A gente tem essa sequência S e aí a gente vai construir esse vetor dp que a gente quer a partir de S, né? Do S do início ao fim, e vendo se a gente adiciona ou substitui algum valor em dp. Bom, primeiro a gente adiciona o 2, dp começa vazio, a gente adiciona o primeiro elemento, e por enquanto isso aqui só diz pra gente que o menor elemento que termina uma subsequência de tamanho 1 é 2, né? E a gente só está analisando o 2, então só tinha como ser ele. Aí a gente vai pro 5, e aí a gente vai olhar pro primeiro elemento. Pô, o 5 é menor do que o 2? Não. Então o menor elemento que termina uma subsequência de tamanho 1 continua sendo 2. E aí a gente vê que o vetor acabou, então a gente adiciona o 5 no final, né? E agora a gente tem que o 5 é o menor elemento que termina uma subsequência de tamanho 2 no vetor. No caso, subsequência 2, 5. E só tem essa opção por enquanto. Mas aí a gente vai pro 3. O que aconteceu aqui? A gente compara o 3 com o 2. 3 é maior do que o 2. Então o 2 continua sendo o menor elemento que termina uma subsequência de tamanho 1. E aí a gente vai pro 5. O 3 é menor do que o 5. Então, como o 3 vem depois desse 2, o 3 vai ser agora o menor número que termina uma subsequência de tamanho 2. E aí a gente vai, o que a gente vai fazer? E é isso que a gente vai fazer no algoritmo inteiro. Ou substituir, como a gente fez agora
do 3 no lugar no 5 ou adicionar no final de DP. E ao final disso a gente vai ter o tamanho de DP vai ser o tamanho da maior subsequência crescente em S. Vamos continuar aqui o exemplo para ficar mais claro. A gente vai para o 14 e aí a gente vê que o 2 é maior do que o 14 é maior do que 2, 14 é maior do que 3, então a gente bota 14 no final de DP, né? 18 maior do que todos, a gente bota no final. Aí o 9. O 9 é maior do que o 2, é maior do que o 3, mas é menor do que o 14. E o 14 está na posição 3. Ou seja, é possível fazer uma subsequência de tamanho 3 que termine em 9, em um tamanho menor do que 14. Então a gente vai substituir o 14 pelo 9, né? Porque é isso, a gente tem a garantia que há uma subsequência de tamanho 2 que termina em 3. E a gente sabe que o 9 vem depois do 3. Então se tem uma subsequência de tamanho 2 que termina em 3 e depois dele vem um 9, vai ser possível fazer uma subsequência de tamanho 3 que termina em 9. E aí vai ser isso pelo resto, né? A gente bota o 19 maior do que todos, vai pro final. E aí, presta atenção nessa parte. A gente tem o 8. O 8 é maior do que 2, maior do que 3, mas é menor do que o 9. Então, naturalmente, como a gente viu no funcionamento do algoritmo, o 8 vai substituir o 9 aqui, né? A gente vai ter uma subsequência de tamanho 3, o 2, 3 e o 8, que e o 8 vai ser o menor elemento que termina uma subsequência de tamanho 3 aqui nesse vetor. E aí, esse é o DP final, né? Como vocês podem ver, ficou um vetor de tamanho 5, que é o tamanho da maior subsequência crescente aqui em S, que temos vários candidatos, pode ser o 2, 3, 14, 18, 19. Pior que eu acho que é só esse. Enfim. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui, o vetor DP, ele não nos retorna a maior subsequência crescente, né? O 8 é o último número e tá aqui no meio, sabe? Não tem como ser uma subsequência crescente nos termos que a gente definiu. Então é isso que a gente tem que ficar ligado, né? Que é muito fácil de confundir. Mas, tipo, o que isso diz é que existe uma subsequência de tamanho 3 que termina em 8, mas isso daqui não é uma subsequência de S por si só. Então isso tem que ficar bem claro, né? A gente só está interessado no tamanho aqui, só no tamanho. E o truque desse algoritmo é que a gente vai usar a busca binária em DP para achar o elemento maior ou igual a SI, né? Ou seja, tipo, aqui por exemplo, nessa última parte, a gente vai fazer um lower bound, que é uma busca binária que vai encontrar o primeiro elemento que é maior ou igual ao que a gente está procurando, né? A gente vai fazer um lower bound de 8 aqui em DP, vai achar 9 e vai substituir, né? Se essa busca binária não achar nada, né? Ou seja, se o elemento for maior do que todos os elementos que estão em DP, a gente bota ele no final. E é isso. E basicamente isso. Para cada elemento de S, a gente vai fazer uma busca binária. Então a complexidade desse algoritmo é N vezes a complexidade de uma busca binária, que todo mundo sabe que é log N, né? Então a complexidade vai ser N log N, que é razoavelmente melhor do que é bem melhor assim do que uma complexidade quadrática já é bem menor do que a complexidade quadrática. E esse é o algoritmo que a gente vai usar para achar uma Alice, né? Tá, aqui o algoritmo, ele é bem curtinho, eu acho ele bem elegante, pra ser sincero. Sim, acho até mais fácil assim de entender do que da DP clássica. É difícil de entender de primeira, você só ouvindo a explicação, mas eu acho que com um exemplo e você lendo o código, sabe, tentando fazer um exemplo na mão, fica bem fácil.
E é isso, é o algoritmo que a gente vai usar. Queria falar aqui com vocês algumas variações, né, que a gente vai se encontrar quando estiver fazendo questões de Lisp, né. Por exemplo, a gente pode ter que encontrar a maior a Lisp de fato, né, não só o tamanho da Lisp, mas a maior subsequência crescente de fato. E a gente pode utilizar esse mesmo algoritmo para fazer isso, né. E para fazer isso a gente vai usar esse mesmo algoritmo que a gente fez, só que a gente vai, à medida que a gente cria o vetor de DP, a gente vai criar um vetor que armazene os índices em S dos valores que a gente vai adicionar em DP, ou seja, é um valor igual a DP, só que em vez de a gente botar os valores que a gente está botando em DP, a gente bota os índices desses valores em S na sequência original, desculpa. E a gente vai ter outro vetor que vai armazenar um vetor de tamanho N, do tamanho de S, né, da sequência que a gente está analisando, que a gente vai, em cada posição desse vetor, vai ter o predecessor, o índice em S do predecessor dele quando ele for adicionado em DP, no momento que ele for adicionado em DP. É isso. Tá aqui, o algoritmo fica assim. Não é muito difícil de fazer. É a mesma coisa, a gente só, à medida que a gente bota em DP, a gente atualiza, a gente bota os valores nesses dois vetores. Aqui eu fui imprimir usando uma pilha, porque a gente vai recuperar essa subsequência crescente a partir do último valor de DP, né? Que é o menor valor que termina uma subsequência do tamanho da Lisp, né? E aí, a partir dele, eu usei uma pilha por isso, né? Eu pego esse valor, que é o último de DP, boto na pilha, vou no vetor dos predecessores, pego o predecessor dele, boto na pilha, pego o predecessor desse, boto na pilha, até acabar a Lisp, né? E aí é só imprimir normal, né? Depois é só dar um pop e pegar o top da pilha, o topo da pilha e ir imprimindo e dando pop, né? Obviamente. Mas o que vocês mais vão ver mesmo, o que é bem comum assim de ver, é você achar a quantidade mínima de subsequências crescentes para cobrir uma sequência. O que seria isso? É porque não tem forma melhor de explicar, mas acho que foi meio vago. Mas, por exemplo, a gente tem uma sequência 2, 5, 1, 3. Né? Quais subsequências crescentes cobrem essa sequência? 2, 5 e 1, 3. Então a quantidade mínima, você não pode fazer 2, 5, 1 ou nem 2, 5, 3. Né? Então acabou aí. Aí depois vem 1, 3. Pronto. A quantidade mínima de subsequências crescentes que cobrem essa sequência é 2. Né? Só que vocês devem estar se perguntando, porra, isso é um problema completamente diferente do que a gente está aprendendo. O que é que você acha? O que é a Lisp, que é o tamanho da maior subsequência crescente, tem a ver com a quantidade mínima de subsequências crescentes em uma sequência? Realmente não tem nada a ver, mas na verdade a quantidade mínima de subsequências crescentes vai ser o mesmo valor do tamanho da maior subsequência não crescente, né? A contraposição da Lisp, né? Lembrando que não crescente é diferente de decrescente, né? A gente conta iguais a não crescente, né? Então, a quantidade, por exemplo, a gente tem um vetor a maior subsequência não crescente, o tamanho da maior subsequência não crescente vai ser o tamanho desse vetor, né? Que todos os valores são iguais. E a quantidade mínima de subsequências crescentes que cobrem toda a sequência é cada valor, né? O também é o tamanho da sequência. Só pra deixar claro, né? Mas por que o tamanho da maior subsequência não crescente é igual a isso? Não tô vendo relação. Na verdade, isso é uma prova um pouco mais matemática, né?
Ignorem essa primeira parte, vou tentar explicar aqui, mas de início ignorem essa primeira parte e eu vou explicar por que isso funciona, né? Ignorem essa primeira parte que tem o teorema que a gente vai usar. Vamos só pensar aqui junto comigo. Vamos supor que a gente tem um conjunto A, né? Uma sequência, conjunto. E a gente vai estabelecer uma relação de ordem para esse conjunto, né? Vocês já devem ter pegado matemática discreta, sabem o que é uma relação de ordem e tal, mas se não souber tudo bem, vai dar para acompanhar igual, né? E nessa relação que a gente vai estabelecer, um elemento do conjunto vai preceder outro apenas se ele for menor do que esse outro valor e se ele estiver numa posição anterior a ele no conjunto. Como está no slide, um AI vai preceder a J se e somente se o AI for menor do que o AJ e o I for menor do que o J. Beleza. Isso é basicamente uma ordem crescente, né? Uma ordem crescente de uma sequência, né? Não é nada muito elaborado. Beleza. A gente tem essa relação de ordem para esse conjunto, que é a ordem crescente. E uma subsequência crescente, dado essa relação de ordem, uma subsequência crescente no conjunto A vai ser uma cadeia. O que é uma cadeia, para quem não lembra de matemática discreta? É um subconjunto em que todos os elementos são comparáveis pela relação de ordem. Ou seja, se a gente tem 1, 2, 3 como subconjunto, 1 vai ser comparável com 2, porque o 1 é menor do que 2 e vem antes do 2. O 1 vai ser comparável ao 3, porque ele é menor do que o 3 e vem antes do 3, tá ligado? Então, tipo, e vai ser assim pro subconjunto todo. Todos os elementos têm que ser comparáveis entre si. E isso vai ser uma cadeia, né? Então, a subsequência crescente vai ser uma cadeia. E da mesma forma que uma subsequência não crescente vai ser uma anticadeia. Nenhum dos elementos vai ser comparáveis entre si na subsequência não crescente, pela relação de ordem que a gente definiu. Por exemplo, um subconjunto 5, tipo, uma sequência 2, 5, 4, 3, 7, né? Uma subsequência crescente seria o 5, 4, 3. Uma subsequência não crescente, desculpa, seria o 5, 4, 3. E a gente vai analisar. Analisando isso, a gente vê que o 4 é menor do que o 5, mas o 4 vem depois do 5. Então eles não são comparáveis entre si, né? Apesar do AI ser menor do que o AJ, o I não é menor do que o J. Então eles não têm como ser comparados. Mesma coisa o 3 e o 5, o 4 e o 3, enfim. Nenhum elemento vai ser comparável entre si pela relação de ordem que a gente estabeleceu. E beleza. E para que a gente está definindo isso? Para que a gente está definindo subsequências crescentes e decrescentes dessa forma? Para fazer relação, para fazer esse caso especial do teorema de Dewar, que diz que em qualquer conjunto finito parcialmente ordenado, o A, como a gente ordenou aqui, o tamanho máximo de uma anticadeia de elementos incomparáveis, no caso, uma subsequência não crescente, a gente falou aqui que é uma anticadeia, vai ser igual ao número mínimo de cadeias, subsequências crescentes, para cobrir todos os elementos. Olha que interessante. A prova para esse teorema é um pouco complexa. Para quem quiser, tem na Wikipédia, tem em todo lugar. É uma indução, mas a gente não vai cobrir aqui. Acho que a aula vai ficar um pouco maçante. Mas essa é a explicação do porquê funciona, porque a gente pode usar Lis, né? No caso, Lis inversa, para conseguir a quantidade mínima de subconjuntos crescentes que cobrem uma sequência. Aqui está uma representação, para ficar mais claro a ideia. Digamos que a gente quer achar as subsequências crescentes aqui desse vetor. A gente
começa pelo 3, a gente bota o 3 em uma caixinha, a gente bota o 7 em outra, a gente bota o 2, a gente vê que o 2 não pode continuar essa subsequência crescente, né? Porque é menor do que o 7. Então a gente vai começar outra subsequência crescente. Beleza. Aí a gente o 5. O 5 consegue botar nessa primeira subsequência crescente? Não, porque ele é menor do que o 7. Então a gente bota na de baixo. A gente tá fazendo uma lógica meio gulosa aqui, mas isso vai funcionar, porque a gente quer. Aí beleza, a gente vai pro 1. Pô, o 1 é maior que o 7? É menor que o 7? Maior que o 7? Não. Maior que o 5? Não. Então a gente vai criar outra caixinha pra fazer outra subsequência. Por fim, a gente viu que a gente tem 3 subsequências crescentes pra conseguir cobrir esse vetor todo. E se vocês repararem nos traços vermelhos, vocês vão ver que tem aqui do 7 até o 1. Aqui tá no 2, mas podia muito bem ser no 5 também. Não seja por isso. A gente vai ter a maior subsequência não crescente aqui desse vetor, né? Mas isso aqui é só para vocês darem uma ideia, né? Para dar uma ideia do porquê que isso funciona. A explicação mesmo é esse caso especial do teorema de Dewar. E beleza. Ok, entendi. Mas como é que a gente acha essa subsequência não crescente, né? A gente já fez isso. A diferença é que esse é o macete, né? Você pode acabar pensando de forma equivocada que na verdade pode funcionar assim também, que basta você mudar as comparações em vez de você mudar um pouquinho a lógica da Liz. Mas é muito mais fácil se você só inverter o vetor e você achar a maior subsequência crescente desse vetor invertido. Isso vai dar a subsequência não crescente do vetor original. Por exemplo, aqui, qual é a maior subsequência não crescente aqui? 2, 7, 2, 1, né? Bom, se a gente inverter o vetor aqui, no caso ficaria 1, 5, 2, 7, 2, e a gente tentar encontrar a maior subsequência crescente desse vetor, o que a gente vai achar? 1, 2 e 7. Que é exatamente a maior subsequência não crescente do vetor original, 3, 7, 2, 5, 1. Esse é um macetezinho para fazer o mesmo algoritmo que a gente aprendeu para achar esse problema, a maior subsequência decrescente e, por consequência, a quantidade mínima de subsequências crescentes que cobrem o vetor. Bom, essa é a aula. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, só falar com a gente no Discord. E é isso. Obrigado, gente. Tchauzinho.